Muito bem-vindo a todos. Essa disciplina é a disciplina de Educação Infantil 2, dando continuidade, na realidade, aos fundamentos que vocês viram, todas as atividades que vocês fizeram de Educação Infantil 1. Eu sou a professora doutora Maria do Carmo, sou professora da UNIR, do campus de Porto Velho, do Departamento de Educação. Bom, vamos trabalhar a questão da linguagem, da oralidade e da importância dela para a educação infantil. E aí eu queria começar com um poema da Cecília Meirelles que diz ou isto ou aquilo, que entendo que ela representa um pouco o momento que vive a criança na fase do aprendizado, na fase da educação infantil, que é ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e mão e se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. E é um pouco essa dúvida, é um pouco essas escolhas, é um pouco essa construção do conhecimento, permeado pela questão da linguagem que a criança, passa em seu desenvolvimento infantil. E aí eu gostaria de trabalhar um pouco a perspectiva histórica da infância. E vocês têm aí na apostila de vocês, feita pelo professor Endel, que também é do Departamento de Educação da Universidade Federal de Rondônia. Vamos começar com o conceito de infância, de onde ele vem. E aí a base para a história da infância é Philippe Herrier. E uma das bases que o Philippe Herrier coloca é que o conceito de infância ele vai mudar historicamente em função de determinantes sociais, culturais, políticos e econômicos. Ou seja, a infância não é descolada como o conceito de família, o conceito de educação, ela não é descolada de uma historicidade que permeia o próprio desenrolar da infância. E aí, historicamente, a gente pode trabalhar tanto a história da infância, da perspectiva do conceito, da etimologia da palavra, mas também trabalhar as imagens. Nós temos aí um quadro belo no qual se tem vários desenhos para a gente trabalhar em atividades da educação infantil. Então, nós temos aí uma outra concepção de infância, que é retratada por Renoir, que é um quadro onde, nesse momento, a infância está retratada como uma caricatura, como uma imagem do adulto. Se a gente olhar, tirando o branco, ligado à pureza, se a gente olhar a imagem desse quadro da criança, ela não está diferente da senhora que está perpassando atrás. O que vai diferenciar, na realidade, é a classe social, e não, na realidade, nós temos também a cultura influenciando essa infância, influenciando essa criança, os espaços dela, de ludicidade, de brinquedos, de aprendizagem, de desenvolvimento, como a gente vê aí, uma outra etnia com uma outra vestimenta em outro período histórico. Então, nós vamos ter de novo uma criança aí, retratada em convivência, em conflito, em brincadeira, por exemplo, com animais. Ou seja, você tem crianças que têm contato com a natureza, você tem crianças que o contato dela é mais midiático, você tem diferentes espaços onde vai estar se dando esse desenvolvimento. Assim como você tem crianças em áreas de risco, em áreas de guerra, e aí você tem uma imagem que é muito chocante para a gente ver, de um olhar de uma infância que já está, pela própria imagem da granada na frente, sendo colocada em risco na medida em que é obrigada a amadurecer. E, de novo, nós temos aí a questão silábica das letras, das vogais, perpassando as relações sociais, perpassando essa historicidade. E aí a gente vai pegar o conceito de família. De onde vem esse conceito? Como é que se constituiu, que também evoluiu historicamente? Família vem do latim, o ia
Ele, na realidade, é plural, é o famil, na realidade, que vem de famulus, né, que é no singular, que significa escravo. Então, logo, se eu pensar, a família é um conjunto de escravos, né, o conceito da palavra. E aí a gente vai ter, segundo o mini dicionário Luft, né, na página 321, vários conceitos de família. Família como núcleo parental formado por pai, mãe e filhos, e que hoje, essa própria concepção, nós temos a figura paterna, a figura materna e os filhos, não necessariamente um pai e uma mãe. A pessoa do mesmo sangue, parentela, linhagem, estirpe. Um outro conceito seria grupo de gêneros de animais ou plantas com caracteres comuns, ou um conjunto de tipos com as mesmas características básicas. Isso é o que vai definir família. Já se a gente pegar a definição de família da Constituição Federal, que está no capítulo 8º, no artigo 226, na Constituição Federal de 1988, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. E aí nós vamos ter, historicamente, voltamos a dizer, conforme o livro do Philippe Herrier, História Social da Criança e da Família, nós vamos ter vários cenários para esse conceito, para essa evolução de infância. Né? A primeira, que é o cenário da antiguidade, nós vamos ter o quê? A configuração de família no seu surgimento, que vai estar atrelada a um casamento monogâmico, heterossexual, a um modelo patriarcal e à propriedade privada. Né? Esse é o conceito que a gente vai ter. Já no cenário da Idade Média, nós vamos ter uma família existente na Idade Média, né, dos séculos XIV e XV, que está impregnada de ações públicas, onde vai ter uma exteriorização das atividades e da vida humana. Né? E aí o próprio Philippe Herrier coloca aí no livro A História Social da Infância, de novo, entre parênteses, as palavras do autor. Antigamente, a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil. Enquanto o filhote do homem não conseguia bastar-se, a criança mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em um homem jovem. Então, a gente vê que não havia essa separação, não havia essa proteção que se tem hoje em relação à infância. Já na modernidade, né, neste cenário, nós vamos ter o quê? No século XVIII, a família moderna, ao contrário, separa-se do mundo e opõe-se à sociedade, o grupo solitário dos pais e filhos. Então, você já tem, né, uma privacidade dessa infância, né, que já não está tão no público, tão exposta ainda, segundo Philippe Herrier. No cenário de pós-guerra, é que a gente vai ter uma modificação. Por quê? Porque as guerras, e a gente teve duas grandes guerras mundiais, né? Elas vão alterar as formas de relações pessoais e sociais e impor um sentimento de urgência em viver todas as coisas, já. Né? Até porque passa a se conviver mais com o conceito da vida como uma coisa efêmera. Então é nesse contexto que a família também vai ser alterada. A criança vai ser entendida como esperança. Ela vai ser uma extensão da família pelo espírito da solidariedade, espírito de comunidade e de cuidado mútuo. É necessário um olhar sócio-histórico para compreender o trato da sociedade em relação à família. Porque é nas guerras, quem vai para a guerra é o pai da família, é o homem. Né? E aí a criança passa a ser o futuro dessa nação. Né? Ela passa a ser protegida. Então, veja, em relação a essa proteção, como é mesmo que historicamente, né, se viu e se vê a questão da morte? Como é que era essa proteção da criança? Né? Então, nós vamos ter a morte de crianças como um fato, né? Nem estranho, ele é provocado sem nenhum estranhamento até o século IV. Ele vai ser aceito entre o século XVI e o século XVIII, coisa que hoje se discute tanto a questão do aborto, né? E ali estava colocado, e vai ser já considerado intolerável após o século XVIII. Depois, os castigos corporais e maus tratos, né, vão ser uma reação inexistente na consciência social durante séculos, ou seja, ninguém se incomodava, isso era um problema familiar, não tinha uma questão jurídica envolvendo isso. Ele vai ser aceito até meados do século XX,
né? E atualmente é um desafio torná-los intoleráveis. Temos aí, inclusive, a promulgação da chamada ou conhecida como ficou Lei da Palmada, né? No qual se há um debate imenso do que essa lei realmente, alguns consideram ela desnecessária, já que a previsão que há nessa legislação já havia, né, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Alguns entendem como necessário, como mais um alerta à sociedade, né, em relação a isso. Então nós temos aí, hoje, novos olhares para a infância, além do olhar religioso, dos juristas, e os médicos também passam a se preocupar com a vida moral e familiar da criança. Eles vêm para esse debate. Algo que era próprio da família, era exclusividade dele, passa a ser um objeto, né, de atenção, de olhar, de intervenção da igreja, da religião, né, da justiça, dos juristas e também dos médicos, que é uma questão sanitarista. Então, a criança é igual a um problema, uma ameaça à ordem pública. Esses olhares se voltam, né, para essa criança, por quê? Exatamente por isso. Porque você chegou um momento na sociedade que você tinha um contingente de meninos de rua, de criança abandonada, que eles passaram a incomodar a ordem pública. Não foi por pena deles, não. Foi realmente porque eles passaram a ser olhados. Então, esse problema da criança, ele vai adquirir uma dimensão política, né? Principalmente porque ele está interferindo nesse ideal republicano desse período histórico. E não se tratava mais só, né, de ser algo importante ou não, mas sim porque tinha que se intervir, né, de tal forma para educar, corrigir esses menores, no sentido de transformar ele em trabalhadores, em cidadãos úteis e produtivos para um país, né, em prol de uma organização moral da sociedade. Então, no final do século XIX, juristas deixaram seu campo de atuação tradicional e entraram decididamente no setor da infância desvalida e delinquente. Essa é uma fala do Marcílio, né, de 98, que está na página 194, que está na bibliografia de vocês. Ou seja, esta é uma marca persistente na política nacional, né, que a mulher é chamada, a mulher como mãe, como responsável do lar, como responsável pela proteção dos filhos e na prevenção e do abandono do crime dessa criança, ela é chamada a essa responsabilidade, né? Principalmente em cima desse enfoque mítico, de um discurso desse amor natural, maternal, sem uma problematização, né, de que necessariamente essa naturalização da maternidade ela é histórica, né? E aí a gente vai ter, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 90, que vai entrelaçar três vertentes que não se encontravam, né, não tinham como busca esse objeto, né, na sociedade brasileira, que é o movimento social, o mundo jurídico e as políticas públicas. Se voltam para construir um Estatuto de Proteção, conhecido como ECA, para, né, criar uma legislação de proteção a esse menor, a essa criança. Então, veja, para muitas crianças que vêm de lares desfeitos, que sofrem violência, que convivem com a miséria, com a falta de dignidade, encontrar um ambiente acolhedor, né, onde, desde a sua fome física como emocional, seja saciada, seja atendida, isso já predispõe afirmativamente a uma vida e ao seu desenvolvimento. E é nesse ponto que surge cada vez mais a importância do professor, né? Do professor de educação infantil como alguém que não só cuida, né? Ele vai além do cuidador. Ele é alguém que cuida e educa ao mesmo tempo, né? E aí nós temos, de novo, né, numa perspectiva histórica, uma imagem antiga das crianças e uma imagem atual, né, fazendo esse jogo que se pode trabalhar com a criança no cotidiano dela. Aí, de novo, né, um imaginário, um mítico, lúdico do bebê, né, e de como trabalhar isso, assim, quem é. Nós vamos usar aí dois autores que vão trabalhar,
né, da perspectiva teórica infância. Um é o Henles, né, que vai dizer que a infância não é uma coisa que morre em nós e seca e assim que cumpre seu ciclo. Por quê? Porque o adulto que nós somos carrega a criança que nós fomos. A infância não é uma lembrança, o mais vivo dos tesouros e continua a nos enriquecer sem que o saibamos. Ou seja, né, em todo adulto mora uma criança, né, que um dia fomos. E o Sanders, que vai trabalhar com o conceito da infância, dizendo, também confirmando o que Ellen já diz, que a infância deixa raízes e ramos até em nossas mais entrincheiradas construções de pedra. E aí se dá uma invasão deliciosa. E, portanto, a importância que se dá cada vez mais à educação infantil, né? E principalmente à escola de educação infantil, que não é mais um espaço de cuidar e sim de educar. E se ele é um espaço de educar, eu tenho que ter objetivos educacionais e esses objetivos têm que ser planejados, pensados em função da maturidade, do desenvolvimento dessa criança. De novo, nós temos aí uma imagem, né, da infância, de como ela é pensada, né? Ou seja, várias imagens míticas, né? De novo, né, nós temos um poema do Rubem Alves que se chama Quando Eu Era Menino. Como a gente era pobre e não tinha dinheiro para comprar os brinquedos, a gente fazia os brinquedos. Minha mãe me ensinou a fazer chapéus de Napoleão com jornais, a recortar bonequinhas, todas de mão dadas, a fazer corrupios com botões e linhas, a fazer barquinhos de papel que eu colocava na enxurrada. Que é uma coisa hoje que a gente está trazendo para o cotidiano da prática do fazer pedagógico da educação infantil, que é a confecção de brinquedos, né? Sejam eles de material reciclável, seja eles com papel e etc., como nós vamos mostrar no decorrer dessa aula, né, em diversos fatores. De novo, aí nós estamos trabalhando, né, com duas imagens da criança com, né, a criação, a forma de brinquedo, de novo, né, e o brinquedo de achar as pessoas o tempo todo trabalhando essas duas realidades, o antigamente e esse processo histórico. E aí, pessoal, a gente vai indicar que vocês possam ver, o link está aí na tela, né, um filme do YouTube chamado A Trajetória da Educação Infantil no Brasil, que vai enriquecer o que a gente trabalhou até agora. É muito interessante, é um filminho curto, mas que é bastante interessante para enriquecer esse aprendizado na hora do próprio debate nos fóruns e da própria avaliação.